Olá, como está o seu dia hoje? Como tem passado? No dia hoje, dia 19 de maio, está um dia chuvoso para alguns lugares. Para minha cidade, aqui em Juiz de Fora, está nublado, prometendo chuva, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? O Deus da natureza, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que provê o calor, a chuva, a primavera, o outono. Esse é o nosso Deus que supre a necessidade de todos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, né? Capítulo 1, versículo. Vamos estar lendo aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez alcance à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Essa é a palavra que o Senhor nos concede nesse dia de hoje, falando sobre a nossa amada Ana, uma mulher sofrida, uma mulher que era estéril pelo próprio Deus. Deus fechou a madre de Ana para que Ana não gerasse filho, porque Deus havia um propósito muito grande para o futuro de Israel. E também para a vida de Ana, né? Ana não entendia o momento da sua aflição, da sua angústia, por que ela não gerava. E Ana tinha um esposo chamado Elcana. E Elcana possuía duas mulheres. Uma era Penina e a outra era Ana. A Penina gerava filhos, muitos filhos, né? Era fértil, né? Por causa disso, ela zombava da Ana. Ana, uma mulher que era estéril, não poderia ter filho, mas ela era amada pelo esposo. Ela não tinha filhos, mas era amada pelo seu esposo. A Penina tinha muitos filhos, porém ela não tinha o amor de Elcana. E talvez isso afligisse muito Penina. E Penina perseguia a Ana por causa disso. E a Ana se sentia muito triste. A história fala que ela não se alimentava, ela não comia, não bebia, de tanta tristeza, de tanta depressão, de tanta angústia que estava vivendo. Mas Deus, ele havia um propósito muito grande para a vida de Ana, né? Ana era uma mulher que, como eu já falei aqui, muito triste, mas Deus, ele faz da nossa aflição a alegria. Deus tem um propósito muito grande para a nossa vida. Talvez hoje a gente não entende o motivo da nossa tristeza, da nossa angústia, da perseguição, da afronta, mas há um propósito muito grande. Deus, ele faz gerar milagres através de situações que parecem perturbadoras mesmo. Deus nos faz gerar milagres através do choro, né? Através da adversidade. Tem situações que elas fazem alcançar a nossa vida, porque lá na frente nós vamos ver o testemunho grande que vai ser proporcionado, não só para a nossa vida, para muitos lá na frente. Não se perturbe no meio de uma tristeza, não se perturbe por causa da angústia. Deus tem uma grande obra a fazer na sua vida. Ana, ao se dobrar o joelho e ir ao encontro daquele tabernáculo, né? Ali perante a tenda, ela dobrou o joelho e ela não falava com palavras, ela só batia com lábios. Por isso, Eli achou que ela estava embriagada, né? A Deus como uma mulher embriagada, como mulher louca, mas a Ana, em seu coração, ela disse: Não, Senhor, não me vê como a filha de Belial, porque ela sabia da sua integridade com Deus. A Ana, ela deve ser reconhecida como mulher segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Podemos dizer assim, né? Porque Ana significa graça e compaixão, graciosa, uma mulher graciosa. No momento que Ana, ela decidiu ter esse filho, sonhar com esse filho, ela praticamente dedicou isso ao. Antes da bênção chegar, devemos apresentar ao Senhor aquilo que nem vimos. Devemos agradecer ao Senhor por aquilo que nem temos ainda. Devemos apresentar ao Senhor nosso sonho, nosso projeto, nosso desejo para o Senhor. A esterilidade de Ana é atribuída à vontade divina do Senhor, preparando Ana para ser. O caso de Ana foi um desenvolvimento de maturidade espiritual que ela precisava também crescer na fé e na graça. E a Bíblia vai relatar que quando Ana, depois que ele a abençoou a sua vida,
abençoando a sua vida e reconhecendo que ela estava ali para um propósito, ele disse para ela: vá em paz, que a sua petição seja concedida pelo Senhor. Disse a Ana, que aqui no versículo 17 fala assim: então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse, né? Ou seja, e Deus abençoou a vida de Ana. Então, muitas vezes, quando nós reclamamos de situações, né, e isso faz com que a nossa bênção ela demore a chegar. E é verdade. Devemos fazer das nossas lutas uma oportunidade de crescimento espiritual, que muitas das vezes a gente não entende. E por que, que nós estamos passando por isso? E a gente não tem muitas vezes que questionar a Deus. E nós somos seres humanos, nós questionamos. Ah, Senhor, por que não faz isso? Não acontece isso? Por que as portas não se abrem? Por que a cura não vem? Porque o milagre não acontece ou não vem a acontecer e não entendemos. E quando nós estamos fracos espiritualmente, precisando de um amadurecimento espiritual, nós estamos sujeitos a passar por situações. E Deus só não quer nos fazer ser grande. E nós não entendemos isso. Deus não chamou para coisas pequenas, Deus chamou para ser coisas grandes. Olha o que aconteceu com Ana. Ana foi abençoada por Deus. Quando Ana saiu dali, o seu rosto não era mais triste. A Ana já sorria. A Ana já tinha um semblante completamente transformado pela presença de Deus. E ela se encontrou com seu esposo. E ali Deus lhe concedeu a sua petição e ela gerou Samuel. E ela gerou Samuel. A Bíblia vai dizer que Ana gerou Samuel. Então não se preocupe, porque o milagre está chegando. Você hoje está sofrendo, mas está gerando, vai gerar uma promessa tão grande, que quando ela nascer, ela fará situações incríveis acontecer na sua vida. Olha a descendência de Ana, veio um profeta Samuel que mudou completamente a história de Israel, o qual foi responsável para trazer a primeira monarquia de Israel. Isso foi maravilhoso. Ana decidiu ser vencedora. Imagine se Ana decidisse se entregar por completo, mas não, Ana decidiu ser vencedora. Ela se entregou aos pés do Senhor, orou ao Senhor e o milagre aconteceu. E quando tudo parecia difícil, ore ao Senhor verdadeiramente com o teu coração e o milagre vai acontecer. Seja como Ana, uma mulher vencedora que enfrentou desafios, perseguições, tristeza, esterilidade, mas ela decidiu vencer, não se entregou por completo às suas situações agravantes, mas se entregou aos pés do Senhor. Se entregue aos pés do Senhor e o milagre vai acontecer na sua vida. Espere em Deus, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Ou seja, ao invés de reclamar, ore, busque, jejue, lê a palavra, medite na palavra do Senhor. Essa é uma palavra de fé para a sua vida. A história de Ana é uma história de fé, de encorajamento a mulheres, homens que estão passando num processo difícil e que não conseguem ver o milagre acontecer na sua vida. Deus fará grandes coisas acontecer na sua vida. Você é mais que vencedor por Cristo Jesus. Deus não te chamou para coisas pequenas. Deus te chamou para coisas grandes. Confia nesse Deus, pois Ele fará grandes coisas na sua vida. Não temas diante daqueles que perseguem, não temas diante daqueles que afrontam a sua vida. O Senhor fará grandes coisas na sua vida. Confia nesse Deus. Que Deus os abençoe, que Deus te guarde, ilumine e te proteja de todo o mal nessa caminhada. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe.